Ok. Senhor Benedito, o senhor, por gentileza, pode repetir o seu nome completo? Sim, Benedicto Barbosa da Silva Júnior, doutor. O senhor vai ser ouvido como testemunha em ação penal 505, 95, 86, 50, 2018, 4047000, que é movida pelo Ministério Público Federal contra Armando Ramos Trípode e outros. O senhor, como testemunha, deve apenas relatar a verdade do que o senhor sabe a respeito dos fatos que lhe foram indagados, sob pena de estar sujeito a ser processado criminalmente. Da mesma forma, por força do acordo de colaboração que o senhor celebrou, o senhor tenha também a obrigação de relatar a verdade, não pode ficar em silêncio, sob pena de violação desse acordo. Desejar, eu passo a palavra ao Ministério Público. Obrigada. Senhor Benedito Barbosa, boa tarde. Boa tarde, doutora. Senhor Benedito, inicialmente, o senhor prestou depoimento em sede do seu acordo de colaboração e, em particular, mais recentemente, em 10 de dezembro de 2018, o senhor prestou um depoimento no âmbito da Procuradoria da República. Eu indago ao senhor se o senhor ratifica o seu depoimento prestado no dia 10 de dezembro de 2018. Ratifico, doutora. Pois não. E, então, eu pediria ao senhor que, inicialmente, declinasse, informasse qual a função o senhor exercia no Grupo Odebrecht em 2010. Doutora, eu era o líder empresarial, que era a figura que se enxergava internamente para a construtora Norberto Odebrecht nos projetos de infraestrutura no Brasil, doutora. Então, o senhor era responsável por obras de infraestrutura no Brasil. As relativas à Petrobras também? Não, senhora. As relativas à Petrobras estavam afetas a outro líder empresarial, doutora. Que líder empresarial? Márcio Farias, doutora. Márcio Faria. Certo. Eu vou fazer referência aqui a um e-mail que consta do evento 3, anexo 134 desta ação penal. É um e-mail enviado por Marcelo Odebrecht para Paul Altite. E antes até indago ao senhor qual era a função exercida por Paul Altite no Grupo Odebrecht nessa época, em 2010. Doutora, em 2010, o Paul Altite era o líder empresarial da OR Odebrecht Realizações, que era a empresa que executava obras de incorporação, assim ditas, doutora. Certo. Esse e-mail a que eu faço referência é um e-mail, então, de 3 de fevereiro de 2010, em que Paul Altite informa a Marcelo Odebrecht sobre a construção da nova sede da Petrobras em Salvador. Então, Paul Altite informa, portanto, a Marcelo. Diz no início do e-mail, só para aqui retomar o início do e-mail, Marcelo, o Mário Soares é nosso sócio no Dimension, no Rio, e tem enorme penetração na Petros. Me procurou na semana passada para mostrar contrato assinado entre ele e a Petros para a construção de um prédio entre eles e que será alugado para a Petrobras em Salvador, e prossegue aqui o e-mail. Marcelo responde, ok, de todo modo, avise MF e BJ para que saibam. Quem é MF nessa referência? É Márcio Farias, doutora. E BJ? Sou eu, doutora, Benedicto Júnior. O que Paul Altite relatou para o senhor inicialmente sobre esse empreendimento da Torre Pituba? Doutora, ele me disse que era um build to suit, que era um projeto específico que estava sendo desenvolvido pela Petros para atender a Petrobras, e por ser um build to suit não era uma obra de infraestrutura normal, que ele tinha sido convidado para estudar esse projeto por um grupo de empresários que estavam mandatados pela Petrobras para implementar a escolha das empresas que iriam fazer esse projeto, doutora.
E quando que Marcelo diz a Paul Altite, avisa a MF e BJ para que saibam, qual é o sentido disso? A leitura textual disso aí é como o Márcio era o responsável pelas obras na Petrobras, para que ele tomasse ciência que esse build to suit ia ser conduzido a sua contratação pela OR, e a mim, para que ele me informasse que essa não seria uma obra de infraestrutura, mas uma obra mais afeta a área de incorporações por ser um build to suit, doutora. Certo. E a propósito dessa obra, o senhor teve contato com o Paul Altite a respeito? Posteriormente, eu fui informado por Paul sobre essa obra, onde ele rapidamente me disse que havia essa escolha da empresa que seria contratada para fazer o build to suit e que ele teria já sido mandatado pelas pessoas que foram contratadas pelo cliente para estudar esse projeto, doutora. No depoimento que o senhor prestou ao Ministério Público, o senhor disse que nesse primeiro contato, Paul Altite avisou que a Odebrecht Realizações estava participando em parceria com Paulo Afonso Mendes Pinto e Mário Soares. O senhor pode explicar desse empreendimento da Torre Pituba? Com certeza, doutora. Era uma visão de que essas duas pessoas, através de pessoas jurídicas, né, haviam sido contratadas ou indicadas pela Petros para fazer o projeto e a escolha das empresas que iriam implementar o projeto. Essa era a leitura do que Paul me disse, doutora. Essa empresa é a Mendes Pinto Engenharia? Doutora, provavelmente sim. Eu não conheço as empresas por trás como a gente chama, o CNPJ, mas provavelmente eram as empresas que estavam escolhidas pela Petros, doutora. Certo. E o que se seguiu a esse contato de Paul Altite? Então, Paul Altite avisa a Marcelo, nesse e-mail que eu fiz referência, que Mário Soares, que, como ele diz aqui, que tem enorme penetração na Petros, o procurou, que assinou um contrato com a Petros. Marcelo Odebrecht diz a Paul Altite que avise MFBJ, que o senhor já explicou que é Márcio Faria e Benedito Júnior, o senhor. E o senhor, então, agora referiu que fez contato com Paul Altite. Eu fui contatado por Paul, onde ele me oficializou que a OR, que era a empresa que ele liderava, iria ser a incumbida da discussão desse projeto, doutora. Ou seja, ela já tinha sido contatada, portanto, por Paulo Afonso e Mário Soares? Sim, ele me disse, ele não me deu o nome das pessoas, como está explícito aqui no e-mail, mas ele me disse que já estava tratando com as pessoas que foram escolhidas pela Petros, doutora, para implantar o projeto. Certo. E, posteriormente, o senhor foi abordado por Léo Pinheiro a respeito desse empreendimento? O senhor pode explicar o que se deu depois desse contato de Paul Altite com o senhor? Posso sim, doutora. Em algum momento posterior a esse e-mail, numa reunião do Sindicato das Indústrias de Construção Pesada, a qual eu fazia parte como presidente da CNO, e o Léo Pinheiro como presidente da OAS, o Léo me perguntou se nós poderíamos estudar esse projeto em conjunto, CNO e OAS. Eu disse a ele que esse projeto não era da CNO, era um projeto que a OR havia se incumbido de estudar, porque era um build to suit, era uma coisa muito mais complexa do que simplesmente a construção do ponto de vista da Odebrecht. E aí ele me perguntou se eu poderia promover uma conversa dele com o Paul, e a gente teve uma tratativa de fazer essa reunião entre os três, doutora. Reunião entre, portanto, Léo Pinheiro, o senhor e Paul Altite? E Paul Altite, doutora. Perfeito, doutora. E essa reunião foi realizada? Doutora, essa reunião foi agendada por uma infelicidade. Eu não pude comparecer porque minha filha foi internada na madrugada do dia que a reunião foi agendada. Eu acredito que a reunião aconteceu porque, posteriormente, eu soube que a OAS e a OR estavam estudando o projeto juntos, doutora. Isso foi no primeiro semestre de 2010? Sim, senhora. Alguma coisa entre março e abril, doutora. Março e abril de 2010. Perfeito, doutora. Eu vou fazer referência aqui a um segundo e-mail. Está esse e-mail juntado no evento 3, anexo 135. É um e-mail de Paul Altite para Marcelo Odebrecht.
E Paul Altite começa... Bom dia, Marcelo. Refere-se a um outro caso. Começamos com o pé direito no Alpha Park, prossegue. E, em seguida, hoje à noite, vou jantar com o diretor do investidor de 400 milhões, no prédio SSA, entre parênteses, patrocinadora do cliente do MF. A OAS entrou no jogo, mas como o Soares está envolvido, eles não podem pressionar contra, pois o Léo não pode se dar ao luxo de ter um problema com a família, pois a relação é muito complicada até hoje. Estive com o Léo, com o BJ, para a agenda ser a mais ampla possível e vamos ver se costuramos um acordo. Tem projeto grande na área, e prossegue com um outro caso, Banejo, da Costa Azul, etc. Quem é Léo nesse e-mail aqui referido? É Léo Pinheiro? Léo Pinheiro, doutora. Certo. E esse é o encontro... esse é o encontro que se seguiu àquele encontro inicial do senhor com o Léo Pinheiro no Sindicato da Indústria Pesada? Eu acredito que sim. Eu não sei se é o encontro que eu não pude ir ou se foi um encontro intermediário. Pode ter acontecido um encontro intermediário no meu escritório, doutora. Mas, literalmente, Léo Pinheiro é o Léo e a conversa que se deduz amplamente aí é da possibilidade de haver uma troca de ativos, onde a OAS não entraria nesse prédio que o Paul estava estudando e o Paul passaria outro empreendimento privado para ele na mesma área de incorporação, doutora. Em seu depoimento, o senhor disse o seguinte a propósito desse e-mail. Que o senhor marcou reunião com Léo e Paul, referida nesse e-mail, na qual teve a impressão de que ambos entendiam que poderiam realizar a obra um independentemente do outro. Paul Altite, em razão da relação que tinha com Paulo Afonso Mendes Pinto e Mário Soares, contratados pela Petros, e Léo Pinheiro por causa da relação política com a Petros, que se iniciou com os investimentos da OAS na Invepar. Que nessa reunião trataram da possibilidade de aproximação entre a OAS e a Odebrecht para realizarem a Torre Pituba em conjunto, em vez de partirem para uma disputa. O senhor confirma o teor dessa sua declaração? Confirmo, doutor. Confirmo. Essa conversa preliminar foi uma conversa, de acordo com o que eu me recordo e que eu tentei expressar para a senhora, foi uma conversa estressante porque, na verdade, os dois achavam que tinham capacidades individuais para tocar a torre sozinho, sem precisar um do outro, ou seja, achando que eles tinham ativo suficiente para serem contratados pela Petros, doutora. Essas conversas, portanto, ocorreram em período anterior a qualquer convite oficial para que essas empresas participassem de um procedimento seletivo. Doutora, veja, eu não estava envolvido na formalidade do convite, mas eu acredito que isso é muito anterior. Pela data que o prédio foi contratado a posteriori, me traz à cabeça que não havia o convite ainda, doutora. Mas eu não tenho certeza porque eu não estava envolvido, não era uma obra da CNO, entendeu? Mas nessa reunião, então, trataram da possibilidade de aproximação entre a OAS e a Odebrecht para realizarem a Torre Pituba em conjunto, em vez de partirem para uma disputa, como o senhor disse. Foi isso que se tratou nessa reunião? Essa reunião era uma tentativa de eles convergirem para fazer o projeto individualmente, tá bem? Em conjunto, porém havia individualmente bastante força de acreditar que podiam fazer sem ser em conjunto, doutora. Esse e-mail que eu acabei de ler é do dia 19/4, às 8h49 da manhã, e se segue aqui um outro e-mail do mesmo dia 19/4, constante do evento 3, anexo 136. É um e-mail na noite do dia 19, em que Paul Altite diz a Marcelo: Marcelo, estou saindo de jantar com o diretor da patrocinadora do cliente do MF. O nosso tema é a obra de SSA, entre parênteses 400 a 500 M. Eles assinaram um contrato com Soares, que nos escolheu.
A OAS entrou via V/SP, mas ela não sabia que o Mário estava contratado. Vamos ter que nos entender e a pessoa nos pediu para ir ao V, para ratificar isso. Mas o caso é que ele falou que há uma tremenda má vontade da cúpula conosco por conta da forma como a Braskem, na época, tratou do tema da previdência dos aposentados na CPN. Disse que há um mal-estar muito grande e que o mesmo tema da CPS agora vem à tona. E prossegue com outros assuntos aqui nesse e-mail. Ao que Marcelo responde: entendo que V é o contato de BJ. E prossegue referindo-se ao tema da Braskem. Então, Paul Altite, nesse e-mail, informa que a Marcelo, que a OAS, havia entrado no empreendimento Pituba via V. Quem é a pessoa indicada por V como contato do senhor? Porque depois se diz, entendo que V é o contato de BJ. O senhor pode esclarecer? Sim, senhora. Marcelo, o Paul entendia que a OAS estava indicada por João Vacari, que era o V aí no e-mail, que era uma pessoa da minha relação, por eu ser o responsável durante o período eleitoral para tratar com os tesoureiros dos partidos das doações que a Odebrecht faria institucionalmente, doutora. O senhor tinha contato com o Vacari em função de tratar de valores de doações para partidos? Exatamente, doações eleitorais, durante o período eleitoral, para o PT especificamente, como eu fazia para o PMDB, para o PSDB, para os outros partidos no Brasil. Aqui, quando ele diz, entendo que vê o contato de BJ, ele está tentando esclarecer quem é a pessoa em código informada como V, que é Vacari, é isso que o senhor entende? Leitura é essa mesmo, doutora. Pois não. E por que seria necessário recorrer ao João Vacari para ratificar a participação da Odebrecht em uma obra, no caso, a obra da Torre Pituba? Olha, Paul não teve uma conversa específica sobre esse assunto comigo, mas o que se depreende, até por esse e-mail, pela sequência que há posterior a isso, é que como a OAS aparentemente estava indicada para ser a contratada por Build to Suit pelo Vacari para a Petros, qualquer possibilidade de tirar o OAS passaria por uma negociação com o Vacari para que ele esquecesse o OAS. Essa é a leitura que eu tenho, não só nesse ponto, mas na sequência desse e-mail, doutora. Há um e-mail ainda. Um momento, só, por favor. Um e-mail do dia 29/4, evento 3, anexo 137. Ainda de Paul Altite para Marcelo. Começa com um assunto de outra natureza e no curso aqui do e-mail: amanhã estarei com Léo e BJ para negociar a saída deles do prédio. Eu vou ler aqui desde o início. Conseguimos 90 dias de opção para o terreno da Vila Olímpia, ou seja, vamos tentar fechar com o Klein a compra antecipada do projeto, o que lhe diria o risco imobiliário. E segue: amanhã estarei com Léo e BJ para negociar a saída deles do prédio SSA. Obra pode chegar a 400/450 mm. Usamos o Mário Soares para pedir ao Léo para não atrapalhar ele. Ainda... E prossegue com um outro assunto. E Marcelo responde: ótimo, cuidado com os estresses recentes com Léo. PL pode lhe dar detalhes. Nesse e-mail, então, informa Marcelo que no dia seguinte estaria com Léo e BJ para negociar a saída. O senhor, a saída da OAS, o senhor pode relatar sobre esse encontro?
Doutor, esse é o encontro que eu me referi no início do questionamento da senhora, que é o encontro que aconteceria no dia seguinte, no dia 30, que eu não pude participar porque eu passei a madrugada e o dia seguinte, que a minha filha operou às 7 da manhã, eu cheguei para o hospital, eram 2 da manhã, e eu não fui ao encontro. Então, em algum lugar do processo tem um e-mail meu relatando que eu não poderia estar e que eles fizessem a reunião sem mim. Então, eu não participei, mas o intuito era acontecer uma reunião no dia 30, entre nós três, para que eu ajudasse a arbitrar ou facilitar que os dois não se estressassem. Marcelo entendia que eu poderia ajudar e Paul precisava da minha ajuda nisso aí, doutora. Paul Altite, então, pretendia que a Odebrecht participasse ou ficasse para a Odebrecht Realizações esse empreendimento sem a participação da OAS, que a OAS se alijasse dessa disputa, digamos. Essa era o desejo da empresa que Paul liderava, por ser um build to suit, eles terem especialidades que ele considerava serem mais fortes que a da OAS, e ele acreditar que era a escolha das pessoas que foram contratadas para fazer a escolha da empresa a implementar o projeto. Então, ele tinha essa convicção, doutora. E depois desse encontro, houve outros encontros do senhor a propósito da Torre Pituba? Não, senhora. Por isso que eu entendo que esse encontro, se aconteceu sem a minha presença, eles conseguiram chegar a algum acordo e foram desenvolver o projeto entre as duas empresas, não mais querendo cada um ficar sozinho, doutora. Certo. E o senhor sabe qual foi o desfecho dado pela OAS e pela Odebrecht para esse assunto? Não, doutora. Eu só sei que a Odebrecht foi contratada e participou do empreendimento. Depois é que eu fui entender os detalhes, que era através de uma SPE, que a OAS foi a contratada principal, a OR entrou num segundo momento através de uma SPE, mas eu não participei e não fui informado e não teria por que ser informado, que era um assunto que interessava somente a pessoa jurídica da OR, doutora. Certo. E o senhor pode esclarecer quais eram os executivos da Odebrecht que tinham contato com a diretoria de serviços da Petrobras? Doutora, veja, ao que eu me recorde, toda a relação que era conduzida dentro da Petrobras, ela tinha um líder, que era o Benedito Júnior de lá, que era o Márcio Faria, que era o responsável pela operação da CNO na Petrobras, e ele tinha um executivo, que era o Rogério Araújo, quem fazia a relação com a diretoria, doutora. Eram essas duas pessoas aqui eu me recordo que eram delegados dessas relações, doutora. E qual era o grau de proximidade de Rogério Araújo da diretoria de serviços da Petrobras? E em doutora, especial de quem a titularizava, que é Renato Duque? Doutora, veja, eu não tenho ciência da intensidade da relação, mas nós tínhamos uma orientação clara de que, como o cliente estava delegado para a área de industrial, como nós chamávamos, a Odebrecht Industrial, qualquer ação que fosse ser feita lá demandaria algum alinhamento para entender com o Rogério como seria dado procedimento ou prosseguimento às tratativas lá, doutora. Eu não consigo precisar o grau de relação, doutora. Mas o senhor diria que o Rogério Araújo tinha pequeno ou grande trânsito nas áreas da Petrobras? Eu acredito que tinha grande, doutora. Ele era uma pessoa muito benquista na Petrobras. Eu não tenho mais indagações, excelência. Agradeço. Assistente de acusação. A testemunha foi também arrolada pela defesa de José Delmário, pela defesa de André Vital. Sim, excelência. Tem algumas perguntas. Por gentileza. Boa tarde a todos. Senhor Benedito, boa tarde. Eu vou formular aqui poucas perguntas que têm a finalidade de corroborar a fala. Pela ordem, Vossa Excelência pode indicar pela defesa de quem está fazendo as perguntas? São poucas perguntas que têm a finalidade de corroborar a fala do meu cliente, André Vital Pessoa de Melo. Senhor Benedito, o acusado André Vital foi diretor superintendente da construtora Norberto Odebrecht sob a liderança do senhor? Sim, senhor, foi.
Durante parte do período em que o senhor André foi diretor superintendente da construtora, ele cumulou a função com a diretoria regional Bahia-Pernambuco da OR? Sim, em algum momento entre 2013 e 2014 me foi pedido, e de uma forma totalmente excepcional, eu autorizei que o André, além de olhar os projetos da CNO, pudesse acompanhar os projetos de implantação das obras da OR de incorporação em Salvador, doutor, e Recife. No Grupo Odebrecht, é comum esse tipo de cumulação de funções? Não, senhor. Ao longo de toda a minha vida, foi a primeira vez que me foi pedido isso, doutor. 33 anos trabalhando no Odebrecht. Sim. O depoente saberia informar o motivo do senhor André Vital ter assumido essa diretoria regional em cumulação com a diretoria de superintendência que ele já ocupava na construtora? Doutor, veja, eu não sei o fato formal, mas ao que me consta, ao que eu me recorde, houve algum problema de desvio de conduta na gestão da OR em Salvador, e nesse momento o POU fez pediu a mim que liberasse o André para que gastasse uma parte do seu tempo para assumir os empreendimentos. Ou seja, havia algum problema de desvio de conduta da diretoria anterior que cuidava de Salvador e Recife, doutor. Mas eu não sei o que não posso precisar, doutor. Uma última pergunta. O depoente se recorda se essa acumulação de funções ela seria por prazo determinado? Havia um prazo para concluir esse processo. Eu não me recordo de cabeça, mas tinha uma data que deveria o POU indicar um substituto para o André lá. Estou satisfeito, muito obrigado. Obrigado. Pela ordem, a defesa de William. Os demais defensores teriam perguntas? Por gentileza. Vamos só interromper um momento para... Senhor Benedito, por gentileza, pode repetir novamente seu nome completo? Sim, senhor. Benedicto Barbosa da Silva Júnior, doutor. Então, continuando ao depoimento, prestado na ação penal 505, 95, 86, 50, 2018, 4047000. Perguntas agora pela defesa. De Carlos Fernando Costa. Senhor Benedito, boa tarde. Boa tarde, doutor. O senhor se referiu mais cedo sobre o fato de que o senhor fazia contato com os diretores tesoureiros de vários partidos, até para que sejam ou fossem feitas as doações. É isso mesmo? Sim, senhor. Perfeito. Verdade. E essas doações a que o senhor se referia, foram todas contabilizadas, portanto, eram doações legais, ou algumas delas eram doações sem contabilidade, portanto, chamadas de doações caixa 2? Doutor, veja, na minha função, eu tratava das doações globais e que incluíam doações por caixa 1, doações por caixa 2 e doação por caixa 3 por interposta pessoa, doutor. Perfeito. Havia os 3 tipos. Perfeito. O senhor pode afirmar, e eu estou indagando e não afirmando, por isso lhe pergunto, de que, em razão desses contratos, teria havido algum valor para que se fechassem esses contratos, essa construção, para que fossem feitas as escolhas de quem faria essa construção da obra Build to Suit. Valores foram entregues para partidos como Caixa 2 em razão dessa escolha? Doutor, através de mim não, doutor. Eu não tratei de nenhum pagamento desse edifício, doutor. Perfeito. O senhor falou agora há pouco que fez pagamentos Caixa 2, mas o senhor está dizendo, então, que não em razão dessas escolhas dessas obras, é isso? Perfeito. Ok, está bem. Todas as minhas tratativas com o doutor João Vacari eram tratativas que envolviam as doações institucionais nossas por Caixa 1, Caixa 2 e Caixa 3, e nenhuma delas nós tratamos do edifício de Salvador, doutor. Perfeito. O senhor sabe informar se, seja a empresa que o senhor tinha vínculo direto, ou seja, qualquer das outras que participaram da SPE, ou seja, a empresa que escolheu quem faria a construção, não é? Alguma delas teria dado dinheiro para algum partido, como Caixa 2, em razão dessas escolhas?
Doutor, eu não tenho conhecimento porque eu não participei das tratativas que não fosse da possibilidade da participação da OER em conjunto com a OAS. Depois que eles se acertaram, eu nunca mais me envolvi e não fui consultado, doutor. Perfeito. O senhor ouviu em algum momento o nome Carlos Fernando Costa em qualquer das tratativas? Não, senhor, não conheço. Perfeito. Se há mais perguntas, eu agradeço. Obrigado, excelência. Obrigado. Pelos demais defensores? Nenhuma pergunta mais, então está encerrado o depoimento.